Olá, sejam muito bem-vindos para o nosso papo sobre saúde mental. E hoje nós iremos falar sobre como o RH pode impulsionar o desempenho da sua empresa através de medidas de saúde mental. Meu nome é Milene Rosenthal, eu sou uma das cofundadoras da Telavita, além de ser responsável técnica pelo corpo clínico. É com muito prazer que estarei acompanhada da Laura Dias para falarmos um pouco mais sobre esse tema. A Laura Dias é gerente de gestão da Convênia, uma plataforma de convênios corporativos multissetorial, e a Laura já está na Convênia há quase 4 anos e possui grande experiência na área de recursos humanos. Tudo bem, Laura? Eu esqueci alguma coisa da sua apresentação? Não. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que é um assunto super necessário, super urgente para a gente bater um papo, né? E acho que vai ser um momento bastante da gente aprender bastante, desconstruir bastante o assunto. Estou super animada. Oh, muito obrigada, Laura. A gente está muito feliz também. É um prazer recebê-la, viu? E antes de começar, eu gostaria de dar os parabéns para todos os profissionais de recursos humanos do país. Hoje é 3 de junho e é comemorado o Dia do Profissional de Recursos Humanos. Obrigada pelo trabalho tão importante que fazem todos os dias, né? Bom, vamos começar, Laura, falar um pouquinho do papel de RH e os desafios da pandemia, né? Mas acho que é importante lembrar que o papel do RH vem mudando, né, há algum tempo já vem sofrendo muitas mudanças nos últimos anos. Inclusive, alguns locais passaram a chamar o RH de gestão de pessoas ou people. Na sua visão, qual é o papel, né, dos recursos humanos atualmente nas empresas? Então, a área de RH, ela vem realmente sofrendo essas mudanças aí, e eu diria que essa grande transformação nesses últimos anos, eu vejo muito como uma desconstrução mesmo do como e do porquê a gente fazia as coisas. Para mim, assim, a área, ela tem o grande objetivo de apoiar o negócio, tanto quanto as outras áreas, mas com foco realmente nas pessoas, né? Então, o colaborador, ele está no centro das estratégias. O RH, ele passa a assumir aí, então, um protagonismo mesmo nas estratégias, nas decisões de negócio, e eu acho que talvez o principal desafio está aí em como que a gente transita nessa transformação, né? Então, como que a gente atua diante de toda essa mudança que vem acontecendo nos últimos anos. Muito bom. Eu mesmo atuei por muitos anos em recursos humanos, eu vi uma mudança muito grande, né? Quer Sim. dizer, há uns anos atrás o RH ele era muito mais operacional, né? Não tinha essa visão estratégica nas empresas. E hoje, até por causa da pandemia, quer dizer, o RH se tornou extremamente estratégico, né? Ele está junto aí no comitê de crise, ele precisa estar opinando, também tomando decisões, Sim. então com um papel fundamental, né? Muito bom. Isso que você falou da questão do RH, ele tinha aquelas rotinas operacionais, não é que agora ele deixa de ter essas rotinas, ele continua tendo, mas agora ele precisa realmente fazer essas rotinas operacionais de uma forma muito mais otimizada para ele conseguir fazer essa parte mais estratégica. Então, Exato. é uma mudança mesmo de como que você faz as coisas. Exato. Todas as áreas precisam ter, né, ali o Sim. seu processo, o seu fluxo, e hoje as startups, né, como vocês, vêm ajudar muito nisso, né, com certeza, né. Bom, e não é novidade para ninguém que a pandemia impactou, né, trouxe vários desafios para os colaboradores, e como é que você vê, né, como é que você enxerga as principais dificuldades que os colaboradores estão passando nesse momento? Legal. Eu acredito assim que a pandemia ela trouxe diversos desafios para as pessoas em vários âmbitos, né? Seja no social, no econômico, no emocional, e eu acho que vai muito do contexto das pessoas e das próprias empresas também. E acho que indo muito para o lado emocional da coisa, o momento da pandemia ele trouxe também muito mais medo, muito mais incerteza, dúvidas, exaustão mesmo para as pessoas em todos os viés da nossa vida. E o trabalho, ele veio junto disso. Então, lidar com as incertezas do negócio, lidar com aquela rotina que mudou, lidar com a mudança de estrutura, a mudança de se relacionar com as pessoas e por aí vai, né? A pandemia, ela acelerou ou escancarou aí uma vulnerabilidade nossa mesmo diante dos sentimentos. E eu acho que a gente passou a ter um pouco mais de consciência do que a gente estava sentindo alguma coisa, né? Então, tava muito fresco, assim, com todo mundo que a gente conversa ainda, que nossa, eu sinto muito, no trabalho eu tô sentindo isso, então acho que tá sendo um momento pesado com relação aos sentimentos, e acho que principalmente Tá. a pandemia veio para mostrar e acelerar isso.
Exato. Quer dizer, as pessoas conseguem se expressar melhor as suas dificuldades, emoções, né? Eu acho que, na verdade, a saúde mental por muito tempo foi negligenciada, né? A gente sempre olhou Sim, muito a saúde física e isso nas empresas era muito frequente. E hoje, quando você tem a pandemia e os colaboradores em home office, né? Você precisa estar olhando, né, como está esse emocional. Então, eu percebo que hoje há uma humanização nas empresas. Eu acho que a pandemia trouxe essa empatia. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue entender, né, o que o outro está sentindo, e isso traz realmente o lado mais humano, né? Então, por sim, isso, acho que as emoções estão fluindo mais também nessa comunicação, né, hoje em dia. sim. E como é que você vê o RH, né, mitigando essas mudanças do ambiente e a rotina? O que o RH pode fazer efetivamente para ajudar os colaboradores hoje? Nossa, o RH, ele tem um papel ali decisivo, de grande importância mesmo. Eu vejo que ele tem um papel ativo e facilitador nesse processo. Então, claro que ele não realiza tudo sozinho, Uhum, e aí vem muito daquela questão de como que o RH é estratégico nisso, né? Porque ele vai articular com as outras áreas e com as outras pessoas, de exato. forma realmente como que ele vai escalar, como que ele vai potencializar as ações como um agente multiplicador. Eu acho que a primeira coisa que o RH ele pode fazer para atuar nesse contexto é entender o contexto. Então, entender as necessidades do colaborador, como que isso vai auxiliar, como que ele vai realizar as mudanças de forma assertiva no ambiente de trabalho. Então, para que realmente os colaboradores eles se sintam mais engajados e mais felizes no que eles estão fazendo. Então, tem um papel aí ativo e facilitador nesse processo como um todo. E você acha que a responsabilidade, né, da área de recursos humanos com a saúde mental, ela está mais evidente hoje? Então, ele realmente é responsabilidade da área de recursos humanos, né? E quando o tema da saúde mental se tornou importante dentro das empresas? Você acha que foi agora, pontualmente na pandemia, ou antes? Qual é a tua opinião, Laura? Eu acho que não veio de agora, né? Eu acho que a pandemia ela acelerou para muitas empresas. Eu acho que vai muito do contexto da empresa, né? E como que cada empresa via a situação, mas eu acho que veio num movimento natural da própria sociedade mesmo, de perceber a importância de se olhar para a saúde emocional, saúde mental das Uhum. pessoas, né? Até a gente mesmo começa a olhar mais para isso na nossa própria vida. Então, eu vejo quanto que o RH ele passou a olhar para a saúde emocional, o quanto que isso impacta na produtividade das pessoas, na motivação, na satisfação. Ele vê como que a cultura faz toda a diferença, né, no ambiente de trabalho. Então, eu acho que é impossível a gente dissociar hoje saúde mental e saúde emocional. A gente está falando de pessoas e RH cuida de pessoas, né? Então, são coisas que estão realmente atreladas. E é por isso que hoje a gente precisa falar muito disso dentro das empresas. E eu acho que para aquelas empresas que não olhavam muito para isso, com certeza a pandemia acelerou o processo. Mas já era uma mudança que veio lá atrás de perceber o quanto que olhar para isso é importante no ambiente de trabalho e é um movimento que já vem vindo, né, com relação ao RH de uma forma geral. Então, além desse aspecto humano, você entende que a saúde mental se tornou uma importante aliada para impulsionar o desempenho das pessoas Com dentro da empresa, certeza, né? Porque, de certa forma, a produtividade é afetada? O que com você... certeza. Eu Uhum. acho que saúde emocional é a base. Assim, ela anda junto com a saúde física, é como você respirar, né? Então, é muito difícil você diferenciar uma coisa da outra. Então, e muitas vezes é difícil para a própria empresa lidar com isso, porque é muito ainda visto como um tabu, né? Muitas pessoas não sabem Uhum. lidar com isso, as Exato. empresas preferem, às vezes, nem lidar, porque ela não sabe lidar. Mas afeta diretamente na produtividade, né? Porque o quanto que, se uma pessoa ela tá bem, ela consegue produzir. Uma pessoa que ela não tá bem, ela não consegue. Então, são coisas que se a gente não lida, a conta chega mais para frente, né? Então, com certeza, são coisas que elas precisam ser olhadas. Eu penso que por muito tempo, né, houve essa divisão, né? Vida profissional, vida pessoal. Gente, a pessoa é uma só, né? Estrutura psíquica, comportamental, ela desempenha papéis, mas a base é a mesma, né? Quer dizer, você vai desempenhando papéis na sua vida
E se essa base, esse equilíbrio não tiver adequado, você não vai desempenhar bem os seus papéis. Isso em qualquer área da sua vida, né? Então, acho que isso vem muito com o estigma de muitos anos a gente ter vivenciado. Vida profissional, vida pessoal, sempre essa divisão. E hoje a gente vê realmente a pessoa de uma forma única, né? De uma forma, na sua totalidade, não tem mais, né, como separar isso. Então, eu acho que a gente está começando a chegar nesse ponto, né, que é o correto, né? E Laura, quais são as competências que o RH precisa ter para lidar com a saúde mental das pessoas? Isso é um desafio, não? Muito, é um desafio, e eu vejo isso o quanto a gente ainda está aprendendo, né, sobre como que a gente se posiciona nessa situação. Mas eu acho que o mais importante, que é o que a gente já tem acompanhado um pouco com relação ao RH, que é o colaborador, ele precisa estar no centro, né? Então a gente precisa ter ali uma escutativa, então a gente precisa escutar as pessoas. Eu acho que ter um papel de neutralidade também é um grande aliado para o RH, então não julgar, escutar, entender, ter um lado empático, porque eu acho que quando a gente fala de saúde emocional, saúde mental, não tem como a gente colocar em caixas, as pessoas elas são diferentes, então se a gente tentar ir com um processo ou com um protocolo e a gente não escutar a pessoa como um todo, e com todas as suas complexidades, a gente não vai conseguir ser assertivo, né? Então, acho que do lado do RH, a gente precisa ter ali como primeira coisa, eu tô do lado do meu funcionário, eu me importo com ele, eu escuto ele e eu tô neutra nessa situação. Eu não tô num papel de falar que ele tá certo, que ele tá errado. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar de uma forma realmente muito mais humana e muito mais assertiva. E Laura, como é que o RH pode impulsionar o desempenho da empresa através de medidas de saúde mental? Quais as ações e iniciativas que o RH pode tomar, né? Pode gerar dentro das empresas? Legal. Eu acho que é um conjunto de fatores, assim. Eu acho que é difícil te falar uma coisa, mas acho que são diversas iniciativas. Então, pensando que na saúde emocional das pessoas, eu acho que é legal a gente olhar muito para aquilo que a gente já vem pensando que é a jornada das pessoas na empresa. Então, como que é a cultura da empresa? Como que as pessoas elas se relacionam dentro? Como que elas se comunicam? Será que tem um papo fluido? Será que elas conseguem se comunicar? O quanto que a empresa tem ali um ambiente com uma boa gestão do tempo? Será que a pessoa também consegue fazer a gestão do tempo? Será que ela está trabalhando mais ou menos? Será que a gente tem um ambiente, por exemplo, com segurança psicológica? Eu consigo me desafiar, eu consigo conversar com o outro, eu tenho medo. Então, acho que é subjetivo, mas isso a gente precisa olhar muito para a jornada das pessoas, né? E quanto mais a gente já olha para a jornada, desde quando a pessoa entrou no primeiro dia dela até o final, e a gente vai ajustando para que a gente consiga ter um ambiente realmente positivo, já são medidas, assim, essenciais para ter um ambiente cuidando da saúde emocional das pessoas, porque isso é a base, né? É o básico que a gente precisa fazer para depois a gente começar a pensar em ações que são mais pontuais. Então, eu acho que quando a gente pensa em implementar as ações de saúde mental, a gente tem que ter também um ambiente que sustente isso, né? Então, suponhamos que eu vou trazer um profissional que faça um plantão na minha empresa. Mas será que eu tenho uma liderança próxima? Será que eu tenho um ambiente em que as pessoas conseguem se comunicar? Então, dessa forma, a gente tem que ter uma coerência, né, do próprio ambiente, até para que seja sustentável. Então, acho que isso é importante, é onde a gente precisa organizar a casa mesmo. E aí, pensando em outras ações, eu vejo muito o quanto que é importante capacitar as lideranças. Então, para que eles também escutem os funcionários, para que eles consigam ter essa comunicação, principalmente porque a liderança está ali diretamente com as pessoas, né? E é importante a gente ouvir os funcionários e periodicamente, né? Então, como que a gente fala com os funcionários? Como que a gente entende o cenário deles? Então, a gente precisa ter uma constância disso também. É legal a gente entender, por exemplo, as condições de trabalho, as condições com a vida, com família, contexto, escolaridade, entender detalhadamente também como que está o trabalho dessa pessoa, né? As condições, as tarefas, a rotina, a organização. Acho que tudo isso compõe uma boa política, por exemplo, uma boa cultura
para a saúde mental. E aí, assim, a gente começa a entrar em algumas iniciativas que já são mais específicas, né? Então, ter ali um benefício bem interessante com relação a isso, ter ali profissionais dentro da empresa para falar sobre saúde mental. Então, acho que a gente vem de uma base e quando a gente tem uma base bem sólida, a gente consegue ir afunilando para ações mais pontuais. Ah, com certeza. Você falou um ponto, acho que importante, né? Eu vejo isso muito nos clientes, né? A questão da cultura. Isso tem que estar no DNA da cultura da empresa. Não adianta você implementar, né, um programa, um processo, uma ação pro forma, né? Só para constar no que você está fazendo. Eu acho que a participação do RH, do primeiro homem da empresa, né, do boarding, dos gestores é fundamental. E isso tem que estar na cultura mesmo, tem que ser algo bem honesto e transparente, e é algo de persistência, né? Todos os dias, e você sempre lembrando da importância disso para essas pessoas, sim, né? Sim. Com certeza, né? E como é que você percebe, até na tua experiência, né? Como é que o Recursos Humanos pode comunicar essas ações? Porque a gente está falando de tabu, estigma, né? Como é que essa área pode estar falando com as pessoas sobre saúde mental? Como ela se comunica, né, em relação a isso, sem causar dano, sem causar constrangimento? Legal, eu acho que é uma construção, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é o quanto que a própria empresa abre esse diálogo, né? Então, o quanto que a gente, por exemplo, traz eventos para falar sobre esse assunto, o quanto que os nossos líderes também encaram isso no dia a dia das pessoas, elas perguntam, eles falam sobre isso abertamente, e não de uma forma específica ou falando sobre o dia a dia de alguém, mas de uma forma geral, sobre o assunto. Até para que quanto mais a gente fale sobre o assunto, as coisas fiquem mais naturalizadas, né? Elas fiquem menos e gerem esse desconforto, esse tabu que as pessoas sentem. Então, acho que isso é primordial. Então, começar a gerar ali eventos e processos mesmo nas próprias áreas para que a gente consiga falar mais sobre isso. Eu acho que um outro ponto legal e essencial é os próprios comunicados, né? Então, por exemplo, hoje aqui na Convênia, a gente tenta diversificar cada vez mais nosso canal de comunicação. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente se comunica por e-mail, a gente se comunica pelo Slack, que é o nosso canal de comunicação, a gente se comunica pelos melhores amigos do Instagram. São vários canais que a gente se comunica de diversas formas. Então, ali, a gente consegue falar sobre alguns assuntos. Então, traz temas, mistura com ação de engajamento. Então, isso também é uma coisa muito legal que a gente faz aqui. Aquelas ações que normalmente o RH gosta de promover, festa junina, Halloween, quanto que a gente mistura esses temas, esses eventos que já acontecem com temas importantes? Como que a gente mescla e, dessa forma, vai engajando cada vez mais as pessoas nos eventos, nos assuntos. Então, acho que isso também é fundamental. Então, incluir uma comunicação que engaje mesmo, não só comunicar, né, passar a informação, mas trazer ele para junto da gente. Então, acho que isso também faz muita diferença. Bacana. E eu acho que quando a gente fala de saúde mental, sempre tem uma empresa, né, parceira para complementar, porque o colaborador se sente mais seguro em poder acessar esse serviço. A gente fala aqui de saúde mental e a gente tem a equipe de psicólogos da Telavita, então quando a gente fala, olha, você vai acionar a Telavita, você não vai passar pelo Recursos Humanos, pela Sim. empresa, né, é sempre um apoio para o RH também, né, nesse sentido. A gente vê que é bem eficaz, o engajamento aumenta, o acesso na busca de ajuda aumenta, né? Sim. E você falou das lideranças, né? Mas qual a importância das lideranças das empresas participarem desse movimento, né? Eu gosto de falar que é 100%. Então, o que eu quero dizer com 100%? É 100% liderança, é 100% RH. Aí a gente tem 200%. E por que eu falo isso, né? Porque eu acho que o RH, ele tem um papel que é dele, e aí são ações que são pensando no coletivo, né? E como que o líder, ele é um aliado nisso. Então, como que ele leva toda essa facilitação do RH para a realidade das pessoas, para o dia a dia deles. Então, eu acho que dificilmente a gente conseguiria pensar em estratégias de saúde mental sem levar isso para a prática, né? E acho que isso é um dos principais desafios de muitas empresas, né? Porque o RH está ali pensando em ações, fazendo, acontecendo, mas será que isso está chegando realmente para o dia a dia das pessoas? Será que isso está sendo efetivo?
Ou será que está sendo mais de imagem mesmo? Então, eu acho que isso faz muita diferença e por isso que é o 100%, assim, 100% o gestor ele está nisso, 100% o RH está nisso e eu vejo que eles são aliados nesse processo. E aí, realmente vai fluir bem mais e vai ter uma base realmente bem mais sólida quando as duas áreas estão aí agindo juntas. Na pandemia a gente vê, né, quer dizer, o gestor, ele é o ponto central, é o ponto focal ali, ele que está acompanhando a equipe, falando com as pessoas, né, fazendo ali as suas reuniões, então essa percepção do gestor, Sim. E também de estimular que as pessoas busquem, né, ajuda e reforçar a cultura da empresa, ele é o ponto estratégico muito importante, né, Laura? Sim. Com certeza, né? E, Laura, as ferramentas que o RH pode utilizar, né, para compreender e melhorar a saúde mental dos colaboradores? Você acha que o papel, né, das pesquisas de clima, avaliações emocionais, elas são bem interessantes? Como é que você vê isso? Nossa, são grandes aliadas, assim, eu vejo quanto que existem muitas ferramentas, né, e que podem nos ajudar. Eu acho que, dependendo do contexto que for a sua empresa, acho que o mais importante é você atentar aos processos. Então, se você ainda não tem uma ferramenta, ou se você ainda não consegue ter uma ferramenta, veja como que você consegue otimizar esse processo. Então, como que você consegue passar esse processo, seja por um formulário, seja por e-mail, mas é muito importante a gente realmente realizar essas pesquisas. Seja de clima, seja avaliações de sentimento. Então, por exemplo, na Convênia a gente tem semanalmente a gente passa uma avaliação de sentimento para a pessoa falar como foi aquela semana mesmo, o que pegou, o que não pegou, e ali os gestores conseguem também avaliar, que é super importante, né? Principalmente porque a gente está distante, a gente está cada um na sua casa, a gente perde aí um contato, então essa pesquisa semanal, elas auxilia um pouco a trazer cada vez mais as pessoas para próximo. Então, eu acho que é essencial, então, principalmente porque quando a gente começa a estabelecer esses processos, essas rotinas, e tem uma constância nisso, a gente começa a ter insumos muito mais assertivos e muito mais reais para auxiliar realmente nas estratégias. Sim. Então, eu vejo quanto que esses processos e essas ferramentas é um momento de escuta, é quando você fala com o seu funcionário. Acho que é difícil, por exemplo, dependendo do tamanho da sua empresa, conversar com cada uma das pessoas, né? Então, a gente precisa otimizar esses processos, a gente precisa dessas pesquisas e esses processos mesmo para auxiliar mesmo no dia a dia. Ah, com certeza. E a gente utiliza também mapeamento emocional mais para os psicólogos, né, no primeiro passo aqui nos nossos programas, e já é o encontro desse colaborador com seus sintomas, uma autorreflexão de como está o seu estado de saúde, né, físico, mental. Então, ele transforma, né, apesar de não ser um diagnóstico como o seu, né, o diagnóstico só quem faz realmente é médico ou psicólogo, né, mas já traz informações importantes, né, de como está essa pessoa. Sim. Então, é um feedback ali imediato, né, Laura? Sim, e até, eu vejo muito, até como a gente acompanha, né, que ele traz respostas muito boas para a gente. Então, por exemplo, a gente está percebendo que, vou dar um exemplo prático, né, a gente percebeu no início da pandemia que a maioria dos sentimentos, eles vinham muito com problemas pessoais. E aí a gente viu o quanto que refletia mesmo a realidade, né? A gente estava num momento de pandemia inicial, em que todo mundo não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, onde estava a nossa estratégia? Nossa estratégia estava em tentar trazer um pouco mais de conforto para essas pessoas, era trazer eventos mais descontraídos, sair um pouco do ambiente de trabalho, né? Então, isso foi logo no início. Depois a gente percebeu que era um pouco mais com relação à gestão do tempo, as pessoas estavam sobrecarregadas, porque elas ainda não sabiam fazer essa divisão. Então, como que a gente traz e trabalha isso dentro? Então, acho que são indicadores que vão trazendo para a gente clareza de onde a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa priorizar, né? Então, é fundamental. Exato, exato. É toda uma reorganização, né? Em todos os sentidos, a pandemia nos forçou a repensar, né? Tudo e então qualquer indicativo, qualquer informação é fundamental, com certeza, né? E qual é a importância do RH trazer uma plataforma, um serviço capaz de ajudar, né, efetivamente os colaboradores que não estão se sentindo bem psicologicamente? As vantagens de trazer um serviço como esse, contratar, né, uma empresa especializada. Legal.
Eu acho que é realmente um guarda-chuva de ações, né? A gente falou de várias, mas e um deles realmente é esse benefício externo, e eu vejo o quanto que ele é necessário, assim, é uma grande oportunidade para a própria empresa, né? De dar uma oportunidade para as pessoas olharem para dentro, né? Então, ter um acompanhamento realmente muito mais especializado, muito mais personalizado, com um profissional especialista nisso, né? Você garante também que o próprio colaborador, por exemplo, ele possa escolher o que faz sentido para ele, com autonomia, então, com o protagonismo da própria vida deles, né? Então, a gente não está direcionando o que ele precisa fazer, então, ele tem autonomia de escolher, ele tem autonomia de buscar o que faz sentido para ele, então isso é o quanto que a gente também respeita a diversidade das pessoas, né, porque as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas têm forma de lidar diferente, então a gente precisa também disponibilizar algo que contemple isso, né, uma solução que traga ali um leque de opções para a pessoa, e aí ela faz a escolha da melhor maneira para ela. Então, acho que isso é um ponto muito legal. Do lado do RH, facilita muito a nossa operação, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente sempre vai ter rotinas operacionais. Como que a gente faz de forma otimizada, como que a gente faz isso de forma inteligente, para que não seja realmente mais uma coisa que vai pesar na rotina do RH, Exato. Que já tem várias rotinas operacionais. Então, trazer uma pessoa, uma plataforma externa, facilita muito isso para a gente, porque a gestão ela é muito mais fácil de ser realizada. Então, acho que ajuda muito, tanto do RH quanto do lado do funcionário. Ah, com certeza. Do nosso lado aqui, Laura, muitas vezes o RH não está preparado para atuar com problemas de saúde mental, né? Sim. A gente percebe, às vezes não é um psicólogo que está nesse papel dentro da empresa, né? Quer dizer, ele tem uma outra formação e chega lá uma demanda, ele não sabe nem por onde começar, né? Mesmo às vezes tendo um plano de saúde, uma operadora, e quando você fornece esse apoio, né, mostra o caminho, é fantástico, né, quer dizer, e ajuda demais, otimiza tempo, recurso, e você consegue atuar efetivamente no problema, né, de uma forma correta, né. Sim, nossa, eu vejo muito isso, assim, o quanto que o RH, ele se sente até um pouco pressionado, porque as pessoas buscam o RH com essas respostas, e a gente não tem essas respostas, a gente não está preparado para isso. Então, é importante a gente saber realmente buscar quem são os especialistas, quem que pode nos ajudar. Nosso papel realmente é facilitar esse processo, mas é uma coisa que precisa de uma atenção realmente muito mais próxima, muito mais assertiva e muito mais personalizada para a pessoa. Então, é importantíssimo um direcionamento nesse sentido. E, Laura, você percebe na tua experiência, né, quais as principais diferença quando os colaboradores começam a tratar da saúde mental, mesmo de forma preventiva, né? Você consegue perceber isso na tua vivência aí em recursos humanos? Nossa, demais, assim, eu vejo o quanto que eu sinto eles muito mais autônomos, muito mais responsáveis pela própria vida, né? Na verdade, eles conseguem explorar mais as coisas, eles têm mais ferramentas mesmo para lidar com a situação. Então, acho que isso é o principal. Acho que você conseguir dar ali um espaço de combustão. Qual é o trajeto que ele vai fazer? Não sei. Isso é do lado dele, né? Mas a gente tem ali um trampolim que vai auxiliar nesse processo. Eu acho que fortalecer a saúde mental, ela vem nisso, assim, principalmente como um trampolim para você voar. Sim, claro, você dá ferramentas, você ajuda no autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Então ele se empodera, né? Ele consegue se empoderar do seu potencial, das suas habilidades, então é fantástico. Daí a gente começa a perceber mesmo quando se tem investimento na prevenção também, né, principalmente, isso a curto prazo, hoje em dia, eu digo. Pensando até na pandemia, a gente já está vendo isso a curto prazo, né? Muito interessante, bem legal. E falando de acolhimento, né, eu acho que a atmosfera da empresa é fundamental, né, o ambiente de trabalho. Como é que você enxerga esse ambiente influenciando nas pessoas? Isso dá para perceber, apesar da gente não poder tocar e não ser de uma forma objetiva, né? Muito, muito. Acho que é até engraçado, assim, quando a gente pergunta para uma pessoa assim,
Você gosta de trabalhar nesse lugar? Ah, eu gosto, o ambiente é muito bom. É extremamente subjetivo, né? Então, como assim é muito bom? O que tem de bom? E eu acho que isso está nos detalhes mesmo. Quando a gente pensa em jornada, assim, do nosso lado de RH, isso está nessa jornada, tá? Então, desde o início, como que foi o nosso processo de admissão, como que foi o acolhimento nessa primeira entrada, o quanto que essa pessoa tem aí de informação, o quanto que ela é empoderada mesmo para fazer o trabalho dela, e aí depois quanto que ela é integrada, o quanto que ela é reconhecida pelo trabalho dela. Então, tudo isso compõe um bom ambiente de trabalho. E a gente precisa estar atento a todos essa grande teia de aranha, né? Que a gente precisa realmente ir olhando de forma equilibrada para que a gente consiga ter um ambiente sustentável para todos os lados. É interessante que muitas empresas estavam preocupadas porque precisavam contratar na pandemia e tudo online, né? Quer dizer, integração, onboarding, tudo feito. Puxa, como é que eu vou conseguir passar isso, né? Agora, se você tem isso bem estruturado, isso é muito forte, você consegue passar mesmo no online. Eu acho que é interessante, né? Criar esse vínculo, esse acolhimento do ambiente de trabalho, né? Isso ultrapassa a tela, né? Não substitui, obviamente, né, Laura? Acho que a gente sabe que é importantíssimo a convivência social, né? O ser humano, ele é, por essência, social, ele precisa do olho no olho, do abraço, do toque, mas a gente tá obrigado, né? Não tem como fazer de outra forma. Então é muito bacana ver quando a empresa ela olha para o ambiente de trabalho e a gente fala que é subjetivo, mas na verdade tem muitas coisinhas aí que a gente consegue identificar, né? Sim. E assim, em termos objetivos, né? Então é interessante que isso não está impactando, né? Quando você está trazendo um novo colaborador, por exemplo. Isso se mantém. E é legal isso que você falou, porque a gente precisa olhar para um cenário que é remoto e é em pandemia. Então, são coisas que a gente precisa colocar nessa equação. Então, quando a gente coloca o contexto como um todo, o contexto real, com todas as suas dificuldades, com todas as suas adversidades, e a gente olha para o funcionário, a gente entende a rotina dele, a gente entende o cenário dele, a gente consegue ir fazendo adaptações para que a gente consiga ter um cenário realmente positivo para ele. Então, parece muita coisa, e é muita coisa, mas quando a gente vai no pouco a pouco, passo a passo, e conversando com o funcionário, colocando ele ali como um centro, a gente consegue desmistificar tudo isso que a gente precisa fazer. Com certeza. E aí eu entro numa outra questão, né? Que mesmo hoje em dia, apesar de a gente ter vários incentivos, né, e de que as coisas estão mudando, a gente percebe ainda que tem colaboradores com vergonha e medo de falar do que sentem, né, dentro das empresas, né? Como é que a área de recursos humanos pode fazer com que essas pessoas falem mais, né, se sintam mais confortáveis e possam compartilhar sentimentos, né? E quando a gente fala em compartilhar, em você não ter medo, é complexo, porque cada um não compartilha ou tem medo por algum motivo. Mas uma coisa que a gente sabe para que a gente consiga ter um ambiente em que a pessoa consiga falar mais, que ela se sinta à vontade, com segurança psicológica, é uma construção. Então, é uma construção realmente de conexão, é uma construção de relacionamento, e tudo isso ele é criado, né? Então, acho que de uma hora para outra é impossível que você fale para a pessoa assim, agora eu quero que você fale, e ela passe a falar. Eu acho que realmente é um processo que vai sendo criado como um todo com as pessoas, e o RH ele pode facilitar e criar esse ambiente. Então, como? Incentivando ali as práticas de perguntas. Então, se você se você quer que a sua pessoa fale, então vamos incentivar a pergunta, vamos incentivar o sentido ao contrário, né? O quanto que a gente fala da importância do diálogo, como que os nossos gestores chamam as pessoas para o diálogo também, né? O quanto que a gente fala sobre o tema. E eu acho que tudo isso a gente vai conseguindo construir um ambiente em que as pessoas têm menos medo, que elas conseguem realmente se abrir mais. Uma coisa que a gente sempre fala até para nossas lideranças, e quando elas vão falar, como que eu faço one-on-one, como que eu tenho um papo bem legal com o meu liderado, eu acho que entra muito na vulnerabilidade também. Quanto que a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade?
quanto que a gente conversa sobre isso, quando a gente expõe os nossos medos também. Então, eu acho que é uma construção dos dois lados. Será que a empresa também está compartilhando essa vulnerabilidade para todo mundo? Será que a empresa também está sendo transparente com relação às coisas que estão indo bem, às coisas que não estão indo? Então, é uma construção dos dois lados, tanto do lado do funcionário, quanto do lado da empresa também. A confiança é fundamental você construir, né? A gente na vida pessoal começa qualquer relacionamento, você não vai falando tudo, né? Sim. Contando tudo e expondo seus sentimentos, emoções. Então é importante essa percepção, mas é muito importante que passe isso para a pessoa, né? Não na vida pessoal somente falar de coisas pessoais, mas que deixe ela confortável quando ela estiver numa situação e que ela não consiga ali, né, administrar, e que ela está se sentindo realmente afetada emocionalmente. E é um desafio, viu, Laura? Porque não é fácil, né? Eu acho que com a rotina e velocidade de tanta atividade que a gente tem, às vezes isso passa despercebido, né? Mas eu acho que tem momentos que a gente precisa parar e acolher. Com certeza. Tem que olhar e falar, não, você não está bem, vem aqui, 15 minutos do seu tempo, senta aqui comigo, vamos conversar, né? Então, eu acho que estender a mão, né, ainda mais o gestor, eu acho que hoje na pandemia, inevitavelmente é ele, muitas vezes, que vai fazer isso, né? Já mostra uma preocupação muito grande da empresa com essa pessoa, né? É um desafio muito grande. E como é que o RH pode acolher, né, situações mais delicadas? Eu dei um exemplo agora, né, mas às vezes não é o RH que faz esse acolhimento, mas como é que ele pode criar estratégias para acolher essas pessoas, né, sem ser invasiva, por exemplo, ou mostrar o caminho, né? Legal. Eu acho que a primeira coisa, a capacitação das pessoas, né? Então, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nisso? Exato. Acho que isso é fundamental. E aí a gente capacita para onde, né? A gente capacita para o diálogo. Então, quanto que essas pessoas estão preparadas para dialogar? Porque eu acho que o essencial e o necessário para lidar com situações assim é o diálogo. A gente não consegue pensar em qualquer outra estratégia se não for isso, se a gente não começar a partir disso. E a partir disso a gente vai pensando em outros. Então a gente precisa capacitar as pessoas para que elas tenham uma comunicação assertiva e que elas tenham um ambiente com empatia. Então, esses 3 pilares, eles precisam estar, assim, tinindo aí para as pessoas mesmo. Então, é importante conversar, é importante acolher, é importante dar transparência para o funcionário também, para ele não se sentir pressionado, porque muitas vezes acontece da pessoa ter medo, da pessoa sentir que, putz, eu vou perder meu emprego. Então, tudo isso precisa ser esclarecido para ela, precisa ser acolhido, precisa para que ela perca um pouco esse medo e que ela consiga se sentir um pouco mais tranquila para poder se cuidar. Então, eu acho que tem um lado aí das pessoas que estão envolvidas nessa situação serem preparadas mesmo para lidar com isso. Aqui na Convênia, a gente fez, logo no início, uma capacitação direta com uma psicóloga e os líderes, porque a gente percebeu que os líderes tinham muitas dúvidas em como que eles lidavam, e eles perguntavam para o RH, e o RH não sabia responder. Então, a gente precisava falar mais, os líderes trocavam quais eram as situações que eles sentiam, o que eles não conseguiam dialogar, e aí acho que foi interessante, porque essa preparação das lideranças foi fundamental para que a gente conseguisse atender ali caso a caso o que ia acontecendo, porque é no caso a caso. Acho que é difícil a gente falar, é assim, e processuar isso, não é. A gente precisa entender cada uma das pessoas, a gente precisa entender como que a gente age com cada uma das situações, com todas as suas complexidades, mas o mais importante é comunicação, capacitação, empatia. A escutativa que você citou bem no começo do nosso papo, né? E que a gente fala assim, parece fácil, mas tem muita coisa envolvida, né? Quer dizer, você tem até legislação, né? Até onde eu posso ir, o que é assédio moral, o que não é, até onde eu posso intervir, qual é o meu papel, né? O papel do RH, é meu papel falar disso com essa pessoa. Nossa, tem muitas questões que envolvem questões delicadas, né? Sim. E que a gente sempre fica, que o RH muitas vezes não tem essa preocupação. Mas bacana essa ação que você fez aí, né? Eu acho que essa capacitação é importantíssima, né, Laura? Com certeza. E uma coisa que
se você me perguntar, foi pensado, planejado? Não. Foi uma situação que eu tenho um acompanhamento com os líderes, né, que mensalmente eu converso com eles para entender como um todo. E aí foi acontecendo, que um me contava que estava acontecendo no time, o outro também, e muitas vezes as pessoas me perguntavam o que eu faço, Laura, o que eu faço? E aí eu falei, gente, eu não sei, porque eu não sou profissional disso, né? E aí eu falei, gente, a gente precisa colocar todo mundo numa mesma sala e conversar sobre isso, sobre as nossas dificuldades, como que a gente vai lidar, porque é um momento. Antes pode ser que acontecia também, mas era bem menos, mas agora está muito mais evidente. Então, a gente precisa capacitar as pessoas. E aprendendo, né? Aprendendo e construindo. É um aprendizado. A pessoa que falar que tem resposta, solução para tudo hoje, ela está mentindo. Sim. Nem os médicos, cientistas com relação à doença têm, e principalmente os RHs, né? A gestão de pessoas é um aprendizado e ninguém vai ter as respostas. Isso é um momento muito transformador nas empresas, né? Mas eu acho que é fundamental esse tipo de ação, porque você traz para uma realidade e uma pessoa, né, um profissional capacitado, por exemplo, como psicólogo, né, não puxando a sardinha para o meu lado, mas ele consegue ajudar efetivamente, ele consegue dar um direcionamento e também retirar um pouco dessa ansiedade, né? Então, muitas vezes a gente acha que algumas coisas pertencem a nós e não é assim também, né? A gente tem que entender que tem coisas que pertencem à pessoa, outras coisas são da nossa responsabilidade, e quando você divide e você clareia isso, você tira a ansiedade, você tira esse peso, porque geralmente a área de recursos humanos entende que tudo ela tem que acolher e tem que resolver. Tem coisas exatamente isso. Que não ultrapassa, que não tem como, né? Você tem uma limitação, né? Sim. E, Laura, a gente está caminhando para o final, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, aí para os nossos RHs. A gente está num momento difícil, que parece que vai se estender, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, uma mensagem, e qual é a tua perspectiva, né, o que você acha, como é que vai impactar a pandemia nesse processo construtivo da área de gestão de pessoas, né? Legal. Eu acho que para esse tema em específico de saúde emocional das pessoas e RH, eu acho que é uma coisa que, como a gente comentou, né, vem mudando já há alguns anos. A pandemia acelerou muita coisa e escancarou muita coisa para o RH, para as pessoas e para a sociedade. E eu acho que o RH, ele tem aquela coisa de... Sabe quando a gente aprende a dirigir e vai dirigindo devagarzinho? Eu acho que é isso, assim. Esse tema dessa forma que a gente precisa se colocar. Vamos indo, vamos entendendo, vamos mudando, vamos adaptando, vamos escutando, e aí a gente vai tendo um ambiente que a gente contempla isso, que a gente cuida disso, que a gente olha para isso. O mais importante é a gente olhar e lidar. Acho que não mascarar, não colocar para baixo do tapete, porque é essencial para o crescimento da empresa, para as pessoas e para tudo mais, assim. Então, acho que essa é a minha principal mensagem com relação a esse tema. E com relação às perspectivas da pandemia, eu acho que a gente passou já um ano de muita mudança. Eu acho que se eu for conversar com qualquer RH nesse último ano, eu tenho certeza que todos vão falar, eu trabalhei muito e foi muito difícil, porque foi sair da zona de conforto. A gente saiu de um lugar em que pandemia, a gente fala de pessoas, e RH, a gente fala de pessoas. Então, a gente está falando de duas coisas que estão totalmente ligadas, né? Então, a gente precisa realmente continuar o processo que a gente já passou nesse último ano de aprendizado, de ir se adaptando, de ir transformando, de ir escutando cada vez mais. Então, acho que se a gente seguir dessa forma, a gente vai conseguir encontrar um caminho quando tudo isso acabar e levar as coisas que a gente aprendeu, né? Porque eu acho que não existe... Quando as pessoas falam, esse novo normal, será que é um novo normal? Se não é... Eu acho que não tem como a gente esquecer o que passou, né? A gente pode voltar para o normal que a gente tinha, mas a gente não pode desconsiderar tudo que a gente viveu e tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos, né? Então, realmente é o RH considerar tudo isso e ir se transformando e se adaptando com o cenário que ele tem ali. É impossível a gente voltar para o novo normal, né? Novo normal. Você já fala normal, que é uma coisa que antecede a isso, né? Que é o normal. Mas, assim, eu acho que
A pandemia expandiu tanto a mente das pessoas, né, com tantas experiências, a gente teve que renovar, usar a criatividade, é difícil voltar. Mas é o que você disse, eu espero também, na hora que as pessoas cresçam com todo esse aprendizado, com esse sofrimento, porque muitos estão sofrendo, né? E que a gente evolua, né? Como ser humano, como comunidade, humanidade, porque também já não estava tão bom assim, né? Já havia a velocidade de informação, essa questão de correr contra o tempo, bombardeio de informação, né? Quer dizer, as pessoas já estavam adoecendo. Vamos lembrar que antes da pandemia a gente já sofria uma pandemia de transtornos mentais. A depressão, por exemplo, é o terceiro motivo de afastamento nas empresas. Então as coisas não estavam indo bem. Agora, né? Ela escancarou, né? Escancarou. E já estava aí, já estava aí. Exato. Tava embaixo do. A gente ia colocando embaixo do tapete, né? Dá um jeitinho aqui. Você não tá muito bem, vai até o shopping, faz uma viagem, né? Quer dizer, a gente sempre tentando ali passar o pano, né? Como falam. E eu acho que agora é um momento de se aprofundar mesmo e de renovação, né? Mas é isso. Você tem algo mais a comentar? Acho que não, acho que é mais isso mesmo. Adorei participar. Fiquei muito feliz com o convite e espero muito que nosso bate-papo gere aí frutos para outras empresas também, que sejam insights aí para outras pessoas e estou super feliz. Muito bom. Laura, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Foi muito, muito legal o nosso bate-papo. Acho que trouxe muito insight, muita reflexão. E agradeço demais aí a tua participação. Obrigadão.